dar início ao nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento, então, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante o nosso período de isolamento, sobre temáticas e projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje, como já aconteceram em outros eventos, até um pouco, não só em projetos da nossa universidade, mas temáticas que os nossos professores têm em parceria com outros professores. Hoje, eu tenho a grata satisfação de receber duas docentes. Eu vou até brincar que hoje eu vou ganhar um pouco de folga, porque quem vai debater e quem vai coordenar isso vai ser a nossa querida professora Ludmila Maria Moreira Lima, que é a professora adjunta da Unirio, coordena a linha de pesquisa em estudos urbanos, é pesquisadora também integrante do grupo de pesquisa em estudos políticos e do grupo de pesquisa sobre socialidades urbanas, espaço público e mediação de conflito, e que vai debater, e que eu vou passar a palavra para ela para poder apresentar a professora convidada hoje da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Kátia Santos Semelo, do qual eu já queria muito agradecer tanto a professora Ludmila como a professora Kátia, primeiro, o aceite do convite, e segundo, por poder compartilhar conosco no evento toda essa temática importante, que a gente já vinha debatendo um pouquinho aqui antes de começar, mas sem dúvida nenhuma agora a gente vai poder aprofundar um pouco no debate. Professora Ludmila, mais uma vez obrigado, e eu te passo a palavra aí para você coordenar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria saudar primeiro a professora Kátia, antes de apresentar assim, com mais detalhes a sua trajetória institucional. E antes também de começar a minha fala, que vai um pouquinho para além da antropologia, eu queria fazer aqui um elogio à ciência, né? Eu queria agradecer, né, esse espaço aberto pelo Anderson e ao projeto, né, Pesquisar é Preciso, que é uma iniciativa, como o professor disse, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade. Eu cheguei a participar de alguns encontros e a cada vez que eu participava, eu me sentia particularmente gratificada em constatar a qualidade do que é produzido, a diversidade do que é produzido como conhecimento, né, nas mais diversas áreas, pelos professores e pesquisadores da Unirio e seus convidados, e o quanto que a gente investe na formação de novos pesquisadores em diversas áreas, com todas as dificuldades que a gente vem tendo também, principalmente nos últimos anos, a partir das restrições de recursos, de repasse de recursos para as pesquisas, etc. Mas não deixamos a peteca cair, e nesse momento de pandemia, né, nós, na Faculdade de Ciências Sociais, mantivemos a produção, o diálogo com pesquisadores, jovens pesquisadores e professores da casa e seus convidados. Também outros setores da nossa universidade, como a PRAE, né, mantiveram encontros semanais, trazendo pesquisadores, envolvendo os estudantes, né, no compartilhamento das suas questões mais aflitivas do período que estávamos vivendo, e também discutindo produção de conhecimento. Aqui, nesse encontro, todas as terças e sextas, tivemos essa oportunidade também, e eu acho importante ressaltar esses aspectos, né, da continuidade, da permanência da produção do conhecimento, porque a gente está vivendo um momento particularmente difícil no que diz respeito à ciência e às instituições que produzem ciência nesse país, particularmente as universidades públicas, a partir, né, da irradiação de olhares e representações muito negativas sobre o conhecimento científico e sobre nós, né, que sediamos todas as estruturas que produzem e as pessoas e os atores que produzem esse conhecimento. Então, a gente está vivendo, sim, a irradiação de intolerâncias travestidas de opiniões que se pretendem verdades de um jeito assim inadmissível. E o pior, isso vem sendo proferido muitas vezes na forma de denúncias caluniosas sobre o que se faz na universidade, né? Por parte, inclusive, de sujeitos políticos, de autoridades governamentais, de jornalistas, de parlamentares de determinados partidos,
e daqueles que hoje estão ocupando todos os espaços das redes sociais, que são os influenciadores, né, caluniando as universidades, dizendo que aqui são antros de balbúrdia, né, que são lugares de drogadição, de comercialização de drogas, né, de práticas de intensivão de sexo. Quer dizer, são... Isso não tinha na grade curricular quando eu estudei. Pois é. E as pessoas não se dão conta de que a balbúrdia, a drogadição, a sexualidade, que chamam de desenfreada, são experiências humanas e estão em todas as partes. Não é? Estão nas ruas, nas esquinas, nas casas e lares dos senhores e das senhoras de bem, nas casas daqueles que são materialmente desfavorecidos, nos centros, nas margens, nas periferias das cidades, nos templos, nos quartéis e até em aviões, estão em toda parte. E nós, nas universidades, nós estudamos esses fenômenos e essas práticas que são socialmente, moralmente condenáveis, porque faz parte do nosso investimento como pensadores pensar aquilo que nos constitui como sociedades humanas e aquilo que constitui a construção das nossas subjetividades. E mais, a gente, nas universidades, a gente parte de uma percepção de ciência que o tempo inteiro interroga a ciência sobre os seus próprios limites, sobre o alcance das suas práticas, sobre os efeitos de poder do fazer ciência. Então, nós estamos sempre muito atentos ao modus operandi, né, em que se faz a ciência nas nossas instituições. E também partimos de uma percepção de ciência que, ao contrário do que está sendo muito valorizado hoje, das áreas tecnológicas, não. Nós pensamos que todos os objetos, todas as áreas do conhecimento, sejam das exatas, sejam das humanas, da área da saúde, são importantes. Assim como são importantes os diálogos interdisciplinares entre essas áreas. Porque o que importa, dentro dessa percepção, é aprimorar o nosso olhar e os nossos modelos interpretativos e explicativos, né, sobre as complexidades do mundo que constituem o próprio mundo em que vivemos, né, dentro do qual existem as balbúrdias, as drogadições e tudo que chamam, sei lá que sentido imputam, né, a essa ideia de libertinagem. Mas estamos aqui para isso, né? Então, assim, é com muita indignação que eu percebo esse movimento, né, de denúncia ostensiva ao que nós fazemos. Porque quanto mais eu olho para dentro das universidades e para a minha própria prática, né, como cientista social, que já vem de 4 décadas praticamente, e quando eu olho a trajetória dos meus colegas, o que eu vejo é isso. É um super investimento e com muito gosto, com muito afeto mobilizado e com muita seriedade na produção do conhecimento, que nada tem a ver com o desgosto, com os ressentimentos, com a mediocridade que estão sendo cultivadas por determinados sujeitos e principalmente por aqueles que nos acusam, né, de fazermos única e simplesmente balbúrdia. Então, para falar um pouco sobre o gosto de trabalhar, né, a sensibilidade, a mobilização de afetos na feitura do trabalho científico já há bastante tempo, eu convido a professora Kátia para compartilhar conosco um pouco da sua vasta experiência como pesquisadora. Eu já conheço a professora Kátia praticamente 4 décadas. A vida toda. A vida toda. Desde que nos encontramos no IFIX. E a Kátia, para mim, ela é uma cientista social, antropóloga completa, ela é admirável. Lá atrás, eu me lembro quando a gente era muito novinha, ela se lançou numa aventura, né, de ir lá para o interior do Brasil, para o coração do Brasil, na fronteira do estado de Mato Grosso com a Bolívia, para Santa Bela de Santíssima Trindade, né, que foi a primeira capital do estado do Mato Grosso, lá no século XVIII, e estudar as singularidades locais, culturais locais. E Kátia retornou cheia de coisas boas para contar
e muito conhecimento para produzir a partir dessa sua incursão em campo. Nós éramos muito jovens e aquilo me surpreendeu imensamente. E de lá para cá, Kátia não parou de enfrentar desafios e mergulhar em pesquisas sobre os temas mais diversos e sempre de uma forma muito respeitosa. Oi. Tá ótimo, Lúdia, tá dando para ouvir. Eu que perdi o contato. Eu acho que voltou, né? Voltei? Não. Você está aí. Não, você não foi embora, você continua aí. Mas eu estou vendo a tela vazia. Ai, pode ter clicado sem querer em algum... Então tá. Eu voltei a ver a Kátia só, assim, uma bem pequenininha. Agora o resto da tela me parece que esvaziou. Ali onde tem exibição, modo de exibição, do lado direito em cima. Você pode... Então agora, gente, eu vou chamar a Kátia para conversar, mas antes eu vou apresentá-la institucionalmente. A Kátia, ela é professora do Departamento de Política Social Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ. Ela é líder do grupo de pesquisa Sociabilidades Urbanas, Espaço Público e Mediação de Conflitos. Ela é doutora em Antropologia do Programa de Pós-Graduação da UF, pelo Programa de Pós-Graduação da UF. Ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INEAC. Pertence também ao Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa da UF, ao Núcleo de Cultura Urbana, Sociabilidades e Identidades Sociais da UFRJ, ao Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana do IFIX. Tem experiência de pesquisa nas mais diversas áreas temáticas, como antropologia do direito, administração institucional de conflitos, mediação de conflitos no Brasil e na Argentina, guarda municipal e políticas públicas de segurança, análise criminal e prevenção de violência, relações raciais e mercado de trabalho, e agora, antropologia e psicanálise. Então, a Kátia realmente tem uma tradição de reflexão muito rica, maravilhosa. E aí, como a nossa conversa ela se inspira num texto clássico do grande antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira, publicado lá atrás, na década de 90, que chama-se O Ofício, o trabalho do antropólogo, olhar, ouvir e escrever, não é? Então, que é isso. Maravilhoso esse texto que nos convida a uma reflexão sobre o que ele chama de 3 etapas fundamentais da feitura do trabalho etnográfico, que também são três momentos cognitivos fundamentais. O momento de você construir a observação e o olhar, o momento de você ouvir o outro, ou de construir a escuta, e, na sequência, o momento da escrita do teu texto, da tua interpretação. Para o Roberto Cardoso, a própria feitura de um bom texto etnográfico, ela passa por uma reflexão sobre esses atos cognitivos anteriores, que são o ato da escuta e o ato da observação. Esse texto é lindíssimo, e é justamente sobre os diversos olhares e escutas e textos que a Kátia produziu ao longo da sua trajetória, em que ela se lança na aventura da produção do conhecimento antropológico, que ela vai conversar com a gente. E é isso. Muito obrigada e obrigada, Kátia, pela presença. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui e debatendo com Ludmila, que além de uma interlocutora privilegiada, é uma amiga, como ela já apontou, de muitos anos, ou seja, é uma vida inteira que a gente discute sobre tudo, né? E em particular esse tema. Agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Enfim, vamos bater um papo sobre esse tema que Lud provocou. Né? E provocou porque toda vez que nós nos encontramos, nossa conversa sempre acaba nesse assunto. Né? Querendo ou não querendo, a gente pode estar conversando abobrinha que vem a discussão sobre o trabalho de campo. Né? Mas eu gostaria de começar pelo final. Tá?
O que eu quero dizer, começar pelo final? É que a gente está vivendo um momento, né, esse momento da pandemia de Covid, nos obriga a ficar em casa, né, dentro do possível, aqueles que podem ou aqueles que têm o privilégio de fazer o confinamento, né, dentro de um dos protocolos sanitários de prevenção da contaminação, o que implica, na verdade, o que atinge diretamente aquilo que tradicionalmente definiu a antropologia enquanto disciplina, que é o trabalho de campo, a chamada observação participante, que se mistura, né, ou que são interfaces ou dimensões do que nós chamamos de uma etnografia, né? E aí eu tenho escutado, e não só, né, o trabalho da antropologia, mas muitos trabalhos da área de ciências humanas e sociais que se caracterizam metodologicamente pela pesquisa qualitativa, né? Então é bom já de imediato frisar que nem toda pesquisa qualitativa é etnografia, né? Mas que a pesquisa qualitativa implica uma dimensão que constitui a etnografia, que é a interação com outros sujeitos, né? E aí as pessoas ficam muito desesperadas, e isso é muito compreensível, porque algumas tinham acabado de ingressar em campo. Na verdade, isso aconteceu comigo. Eu estou desenvolvendo empiricamente um projeto que é novo, né, na minha trajetória, que diz respeito aos estudos na área prisional. Então, eu tenho feito pesquisa principalmente sobre mulheres encarceradas e mulheres mães ou grávidas, né, no cárcere. Então, há 2 anos eu venho pensando isso, fazendo pesquisa também documental, e desde dezembro do ano passado eu já fiz também alguma inserção em campo no Rio Grande do Sul, quando eu estava fazendo o pós-doc, lá em 2017. Mas a pesquisa de campo aqui no Rio de Janeiro, por uma série de contingências, né, no percurso, até conseguir passar pelo Comitê de Ética, obter a autorização do Comitê de Ética e a autorização da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, eu entrei em campo em dezembro. E quando foi em meados de março, meu campo foi abruptamente interrompido, né? O que gera, obviamente, frustração. Então, a gente, enquanto antropólogo, está no campo, tem uma série de sentimentos que são provocados por causa das interações humanas, e uma delas foi essa interrupção no trabalho de campo. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, algumas até justificam uma desistência ou uma paralisação por conta da pandemia, mas como eu não sou muito de paralisação, né? Assim, eu acho que nós precisamos, e a antropologia nos ajuda a pensar, ou seja, um pouco inspirada num texto do Ulf Hanners, que foi até destacado por um colega, o Fernando Rabossi. O Ulf Hanners disse o seguinte também, que a antropologia é a arte do possível, né? Então a gente tem que buscar outros mecanismos, né, de trabalhar, porque o mundo está aí, e o nosso laboratório social, o laboratório da antropologia, ele está aí, ele está dado. E se a nossa forma de segurança sanitária, né, é estar em casa, nós vamos ver o mundo pela janela, né? Essa janela pode ser para quem tem a da varanda, né? Pode ser a janela da casa que dá para a rua, ou do apartamento que dê para o corredor, né? São várias as janelas. Isso aqui, olha, eu vejo muitas janelas aqui no Zoom, né? E em outras plataformas. Então, acho que nós temos que buscar essas janelas, né? Então, acho que um pouco já para trabalhar com essa questão da ansiedade que tem gerado, né, esse momento, para além de todas as coisas concretas em termos de saúde, o risco iminente de morte, caso seja contaminado, né? O isolamento, ao mesmo tempo que nos afasta, como diz também uma colega querida do IFIX, a professora Felícia Picanso, né? O afastamento
o isolamento nos afasta fisicamente, mas demonstra mais do que nunca o quanto os nossos corpos estão enredados com outros corpos, não é? Porque nós podemos nos contaminar, né? E que é da janela que eu acho que nós podemos enxergar o mundo, né? E essas janelas são diversas, então a gente precisa delimitar a janela da casa, a janela eletrônica, a janela da televisão, a janela do computador, né? Que também é atravessada por uma série de desigualdades. E aí nós estamos trabalhando também com a constituição da própria sociedade. Então, acho que as janelas, essas diferentes janelas, elas são possibilidades de enxergar o mundo e de produzir o conhecimento. Mas aí, como olhar através das janelas, né? Então, a gente tem que reinventar metodologicamente o nosso objeto, o desenho, as etapas da pesquisa. O que nós não podemos é paralisar, né? Porque eu acho que, apesar sempre de um risco iminente, né? A gente precisa criar condições de vida. E, para mim, pelo menos, né, na minha experiência, além da leitura, esse contato com o mundo através da janela dessas plataformas virtuais tem sido também uma experiência muito enriquecedora, porque a gente pode simultaneamente estar em vários lugares e nós podemos dialogar com diversas pessoas que não teríamos tido condição de conversar, a não ser viajando hoje em dia sem recurso para viajar, em congressos e sem recursos para estar indo ao congresso. Essas plataformas têm possibilitado essa aproximação, né? Então, para mim, tem sido produção de vida também, trabalhar, fazer pesquisa e reinventar a pesquisa, né? Então, temos essa situação de quem já estava em campo teve que sair, quem ainda nem tinha entrado em campo, mas tinha um projeto pronto que tem que redefinir, não é? E incorporar, isso é muito importante, incorporar, mesmo que, porque a minha esperança é assim que acabar essa quarentena, não é? Que tivermos uma vacina contra os efeitos desse vírus, possa retornar a campo empiricamente, né? Enquanto isso, eu estou trabalhando com os dados que eu já tinha produzido, é o momento do trabalho do escritório, vamos dizer, uma coisa que também tradicionalmente caracterizou o trabalho da antropologia. Tem um momento que o trabalho de campo ele se estende ou ele continua no escritório, né? Naquele trabalho em que você vai tentar ver essas múltiplas vozes que você precisou ouvir e que continuam falando através das mídias, através dos jornais, através da televisão, através de uma série de programas e de debates que também estão sendo feitos pelas plataformas, né? Então a gente também precisa passar a incorporar esses discursos e aí realmente nada vai ser como antes, não vai mais ser como antes, né? Então a gente tem que, porque uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos também é o seguinte: o mundo não para nós fazermos a pesquisa. Né? Não adianta assim, eu me atrasei porque eu tive que participar das manifestações de rua. Gente, a manifestação de rua não vai dizer assim, olha, tal hora tem a manifestação, mas você vai poder, a CAPES vai poder esperar e você vai poder estender o seu prazo. Não é assim, a vida ela é pulsante o tempo inteiro. E como Weber bem falou, ela é infinita, ela não cabe, a vida não cabe dentro das teorias, mas as teorias servem como instrumento de aproximação da vida, né? Então a gente precisa ter consciência disso, né? Precisa ter consciência dessa limitação humana de não abarcarmos a vida inteira, não é? Então, é muita pretensão nossa. Eu acho que a primeira lição que a gente aprende em trabalho de campo é a ter humildade, né? A ter humildade no sentido de que na antropologia a gente vai trabalhar com o que o outro fala. Não é só com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, não. Eu vou ouvir muita coisa que eu não gostaria de ouvir. Muita coisa sobre a qual eu discordo. Eu vou ver muita coisa que me desagrada. Eu vou sentir cheiros que não me agradam. Então, esse primeiro contato com um outro ser humano que está no nível do próprio sensível, do sensorial, não é? E essa relação, o etnocentrismo que começa daí, do sensorial, são elementos, para mim, são elementos que constroem epistemologicamente uma interpretação,
né? Então a gente tem que ter consciência disso. Eu acho que essa necessidade de fazer ajustes, de redefinir e incorporar, né, esse momento e essa Covid como parte da pesquisa, né? Então, uma coisa curiosa é que o meu trabalho de campo, de repente, estava começando por uma entrada no Talavera Bruce, na unidade materno-infantil da CEAP do Rio de Janeiro, e que eu vi milhares de coisas. Eu fui para trabalhar com uma questão só. Eu queria saber, entender daquelas mulheres grávidas e das mulheres mães, como elas explicavam e como elas se sentiam em relação às negações que têm sido feitas, as maiorias dos seus pedidos pelos desembargadores de conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar. Era isso que eu queria olhar. E quando eu entrei lá, gente, eu tive que redefinir tudo, porque foi assim um turbilhão de coisas que me invadiu, né? E que me despertou. E aí eu acho que essa humildade está no fato também de que a gente não vai com uma verdade pronta, né? E o método, ele é construído ali no nosso dia a dia também, é costurado. A gente tem uma orientação, uma pergunta teórica, né, que nos guia, mas que ela é o tempo inteiro confrontada com a realidade empírica, né? Que vai sendo nessa relação dialética entre esse instrumento teórico com o que as pessoas falam ou com aquilo que eu observo, que eu vou entendendo e vou podendo interpretar aquilo que eu delimitei como meu campo de pesquisa, né? Então, eu acho que, uma vez falando disso, né, começando, que eu disse, né, a partir do fim, que na verdade essa pandemia e o isolamento social que impede o que aparentemente impede o que tradicionalmente caracterizou a antropologia como disciplina, na verdade, é só mais uma dimensão da vida, né, da realidade da vida humana, e que, como tal, é constitutiva também de uma construção, de uma interpretação e de um conhecimento antropológico, né? A gente não pode achar que hoje aquilo que define o que é a autoridade etnográfica, o que é a autoridade da escrita, vai ser a gente se deslocar para uma ilha distante, para uma aldeia no interior do Brasil, ou para uma vila como Vila Bela da Santíssima Trindade, que eu fui lá nos anos 80, e que eu tive que redefinir a pesquisa, porque não houve, os recursos foram cortados naquele momento também, e eu não pude retornar. Passei lá 3 meses, né? E eu tinha ido 2 vezes, uma vez para ver se eu ia me adaptar, e fiquei alguns dias, uma segunda vez para fazer uma primeira incursão em campo, com a pretensão de voltar, e depois não teve recurso. O tempo todo eu estou redefinindo aquilo que eu estou pesquisando, porque a vida é assim. A vida, a gente tem que ter. Eu acho que quando eu falo dessa humildade, né, é a gente achar que não está ali com todas as respostas, né? Que nós somos lindos e maravilhosos, e que tudo aquilo que a gente pensa, ou até que os próprios conceitos, porque o preconceito, ou o etnocentrismo, está também nos conceitos que a gente está usando, né? Se a gente acha que a gente vai para a realidade e vai encaixar os conceitos que nós aprendemos, a gente vai dar com o que diz o dito popular, com os burros na água, porque a vida está pulsando o tempo todo e está dizendo assim, ó, querida, hello, não é bem assim como você estava imaginando, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ver essas conexões, né? E de que maneira, eu acho que é um momento muito bom para repensar uma dimensão ou conceitos que são canônicos, né? Que estão, e que às vezes a gente ingenuamente se deixa levar por eles, e não é bem assim. Eu acho que eu gostaria também de lembrar que, além dessa redefinição, e que
Eu tenho, por exemplo, alguns alunos que estão trabalhando com temas, a própria relação entre polícia e juventude, que você pode trabalhar com a maneira como os discursos e as narrativas têm aparecido nas mídias, né? Como é que os grupos sociais estão discutindo isso nas redes, e as pessoas estão no Facebook, estão no Instagram, estão no Twitter, que podem ser campos empíricos também, né? E se você já tinha uma entrada em campo anteriormente, você certamente pode ainda interagir com as pessoas através do telefone, através do WhatsApp, através desse meio, por exemplo, né, do Zoom, do Skype e de outras formas, né, de comunicação. Mas nós temos também uma quantidade enorme, né, de pesquisas que podem ser feitas em nível documental. Hoje em dia, muito diferentemente da eu e Ludmila também, a Andréia, que está aqui, somos de uma geração onde até para fazer pesquisa bibliográfica, gente, nós tínhamos que nos deslocar. E só nos deslocar no centro do Rio, né? E um pouco antes de ter metrô, porque o metrô facilitou muito o deslocamento, então a gente tem que pensar nessa coisa da cidade também. A gente não está falando de um antropólogo que está indo, ou mesmo aquele que vai para uma aldeia distante, uma aldeia indígena, uma aldeia camponesa, ou seja lá para onde for, ele tem que fazer uma pesquisa bibliográfica anterior. É aquela parte cognitiva, a primeira parte que nos lembra o Roberto da Mata no Ofício do Etnólogo como ter Anthropological Blues, né? Eu me lembro que era assim, além da biblioteca do IFIX, que eu já estudava lá, né? Então tinha ela à mão, mas tinha a do IUPERJ, a do Museu Nacional, a Biblioteca Nacional. Nós tínhamos que ir a todos esses lugares, levava assim meses para fazer só a etapa do levantamento bibliográfico. E hoje, eu sento aqui na frente da minha tela, na minha janela, ou seja, eu acesso através de uma janela uma bibliografia até internacional. No outro dia eu levei um susto, porque eu recebi uma mensagem em inglês, né, de um pesquisador russo que me encontrou naquela plataforma, no ponto edu. Como é que é o nome? Google.edu? Não, esqueci agora o nome da plataforma, aquela onde a gente coloca a nossa produção bibliográfica e tal, né? E ele me encontrou por ali. No outro dia eu queria um texto de uma antropóloga indiana chamada Veena Das. Aí eu fui lá, entrei lá, e é uma maravilha, porque tinha lá uma série de textos, ainda mandei mensagem, academia.edu, obrigada, Elidia Mar. Aí eu entrei lá na academia.edu e ainda mandei beijos para a Veena Das, porque imagina se nos anos 80 eu ia poder, e só ia conhecer a Veena Das se alguém tivesse, né, trazido, não era só numa pesquisa na internet. Então eu acho que a gente tem que olhar para essas janelas, né, e saber usar para usar uma expressão do Lévi-Strauss, essas janelas são boas para pensar também, né? E aí eu acho que tem as pesquisas, né, gente, documentais, como eu falei, né, pesquisas com documentos. Nós temos, por exemplo, trabalhos, alguns que já estão quase se tornando clássicos. Me lembro de um trabalho do Boltanski falando sobre a percepção de pessoas, né, de franceses em Paris sobre um determinado assunto, sobre a política, se eu não me engano, e que ele fez a partir de cartas de jornal, né? E hoje você acessa isso também pela internet. Nós temos aquilo que essa amiga Letícia de Carvalho, que eu fui confundir com a Letícia que estava aqui, né? Que fala dos artefatos gráficos. Ou seja, eu estou chamando a atenção de tudo isso porque isso coloca, né, um desafio para nós sobre o que é etnografia, que é muito mais do que trabalhar só com a observação participante. Se isso estava lá no nosso mito fundador, e a observação participante, no sentido estrito do termo, que foi com Malinowski, né? E um dos capítulos dos Argonautas traz toda uma discussão sobre o que é o método etnográfico, né? O uso do caderno de campo, do diário de campo, cada instrumento desse é importante, porque a gente faz os registros ali
E não é só a palavra-chave, o que eu aprendi agora também na pesquisa das prisões, como a gente não pode entrar nem com câmera fotográfica, nem com gravador, né? Então tudo é deixado na portaria, na entrada de uma unidade prisional. Eu levo, e eu não podia levar cadernos de aspiral, tem uma série de protocolos que a gente tem que seguir para poder entrar numa prisão. A caneta, eu estou cheia de caneta transparente agora. Olha, eu comprei um monte de caneta transparente e um monte de papel Chamex, né? Para que aí eu levo, né? Levo numa pasta de elástico transparente também, né? E lá eu escrevo tudo o que eu vou ouvindo quando eu converso, seja com as mulheres privadas de liberdade, com as servidoras, com os técnicos, com os agentes prisionais e também com as diretoras, né? Eu vou anotando, vou anotando, vou anotando. E aí, quando eu chego em casa, isso foi uma das coisas que eu e Lud começamos a discutir, né? Quando eu comecei esse trabalho de campo, a pandemia me permitiu isso também, parar, me obrigou, assim, forçosamente, né, a ter um trabalho intenso de escritório para eu poder transferir para um documento digital aquilo que teoricamente era o meu caderno de campo, né? E o que acontecia? Cada página que eu ia digitando, ela se tornava um trabalho de um dia inteiro. Por quê? Como Roberto Cardoso de Oliveira nos chama a atenção, né, nesse seu livro, O Trabalho do Antropólogo, particularmente no capítulo sobre olhar, ouvir e escrever, o quanto a memória, né, é uma dimensão do trabalho do antropólogo porque a gente reconstrói, né? E é muito curioso que a cada vez que eu passava um dia inteiro e às vezes assim eu tinha digitado uma página ou uma folha da minha escrita à mão. Me levava uma manhã e uma tarde inteira. E aí quando eu chegava no dia seguinte, que eu ia para outra folha, eu ainda lembrava de algumas coisas, mas eu não só lembrava, eu elaborava algumas coisas que eu já tinha escrito no dia anterior. Ou seja, a escrita, ao mesmo tempo, esse caderno de campo, né, ele é uma elaboração de tudo aquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi também, né? Então, a escrita ela está intimamente relacionada a isso que nós chamamos de trabalho de campo. Então, embora materialmente ou fisicamente essas dimensões cognitivas aconteçam em tempos diferentes e com movimentos diferentes, com cheiros diferentes, né, e com barulhos diferentes, são dimensões, ou o que ele chama das faculdades mentais. Eu acho lindo quando o Roberto Cardoso de Oliveira fala isso, né, dessas faculdades mentais, o ato de olhar, o ato de ouvir, o ato de escrever, estão intrinsecamente ligados. Mas esse intrinsecamente ligados, né, tem a ver com um cimento. Que cimento é esse que permite, né, essa coisa deles estarem intrinsecamente ligados? Né? É que ninguém vai para campo sem ter pensado em alguma questão epistemológica antes. Então, a etnografia também, além dela não ser só observação participante, né, ela não é só perdi, porque eu estava falando da escrita, né? Assim, da questão epistemológica. Porque o que acontece? Aí eu tô discutindo com o Roberto Cardoso de Oliveira, com o Roberto da Mata, com o Gilberto Velho, com a Marisa Peirano, com o Ulf Runners, também com o James Clifford, o Clifford Geertz, e que são antropólogos, né, internacionais e brasileiros que estão retomando clássicos e que estão recolocando também e pensando criticamente o fazer antropológico, né? Então, lembrando do Roberto da Mata, no Ofício do Etnólogo como Ter Anthropological Blues, que é um texto lindo que eu recomendo a todo mundo, e até hoje eu leio, eu não canso de ler. Eu todo semestre releio, inclusive, para poder dar aula, né?
e me emociono. Cada vez que eu leio, eu também me emociono. Aliás, cada texto desse que eu leio, releio, me emociono, né? Você tem três fases ou três etapas nesse movimento de você ir ao encontro do outro que é estranho a você e que você vai ter que fazer o movimento de se familiarizar com o que é exótico. Exótico no sentido de que é diferente, que você não se socializou quando você vai para uma aldeia indígena, camponesa, para algum lugar que não é o seu lugar de origem, né? Você tem uma fase que é chamada de intelectual, é aquela em que nós conhecemos, no caso do Roberto da Mata, a experiência dele com sociedades indígenas, né? Que ele diz que você tem o índio de papel. Você aprende uma série de coisas, esquemas de parentesco, aprende sobre as formas de viver, os rituais, as formas de habitar, as malocas como são e tal. Então você tem aquele índio do papel, que é aquele índio que você constrói intelectualmente a partir dos estudos que você faz e que te permitem fazer perguntas. E aí essas perguntas, embora elas possam ter implicações práticas ou terem sido elaboradas a partir de observações empíricas, elas são teóricas também, né? Aí ele fala também, no ofício do etnólogo, de uma outra etapa, né? Que é a etapa em que você vai preparar aquilo que você vai levar para um lugar que você não conhece direito. Você vai para o meio da floresta, por exemplo. Você vai ter uma dor de barriga. Eu, por exemplo, eu não viajo, eu não preciso ir para o meio da floresta para ter a minha bolsinha lá, meu necessaire de primeiros socorros, né? Então eu tenho ali um Repoflora, tenho remedinho para dor de cabeça. Eu nunca tenho dor de cabeça, mas toda vez que eu viajo eu compro um remédio para dor de cabeça. Um Tilenol, uma outra coisa qualquer. Eu vou me preparar, né? Eu vou preparar minha caneta, né? Quando eu fui, por exemplo, quando eu ingressei no trabalho de campo sob presídio, gente, vocês precisavam ver minhas perguntas, minhas questões e minha ansiedade. Parecia que eu estava indo para uma tribo indígena. Eu estava indo assim para uma aldeia indígena. Porque era assim, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu levo? Que caneta? Será que eu vou poder levar água? E o meu copo? Será que eu tenho que ter uma garrafinha transparente? Será que não? Será que... Eu falei assim, que presentes eu preciso levar? Porque se as pessoas vão conversar comigo, vão me dar atenção, eu preciso levar uma coisa também, não só a minha escuta, que a escuta é importante, principalmente em pesquisa na área de justiça criminal e segurança pública, porque a maioria dessas pessoas que já estão negligenciadas anteriormente na sociedade, que são negros, pobres, né, favelados, lá estão mais ainda e não são escutados. Então, a escuta já é uma coisa que essas pessoas valorizam muito, né? Porque elas se tornam pessoas que vão ser ouvidas, a sua dignidade enquanto ser humano vai ser reconhecida, né? Mas eu queria ter coisas também que eu pudesse, né? Que nem o Roberto da Mata fala lá das miçangas que ele levou quando foi fazer trabalho de campo. Eu falei assim, que miçangas eu devo levar ou que eu posso levar? Porque quando eu cheguei lá no presídio, eu descobri que até os alimentos que são levados, porque eu pensei assim, eu vou passar muitas horas, então eu quero saber e eu vou querer comer alguma coisa. E se eu vou estar conversando com as pessoas, eu preciso levar coisas suficientes para que essas pessoas possam comer comigo, ou que eu possa oferecer para elas, né? Eu não vou levar, por exemplo, um pacote de biscoito e só eu comer e ela não. Mas aí, como é que tem que ser? Não pode ser biscoito recheado. Então eu fui descobrindo essas coisas e descobri que mesmo trabalhando na cidade, que é o lugar de onde eu venho, eu tenho também esse, né, estranhamentos e tenho essa fase de ordem prática que eu preciso pensar para poder ir a campo e me preparar para ir a campo. Além do indígena de papel, ou além das pessoas privadas de liberdade de papel ou das teorias, né, eu tenho as questões de ordem prática para poder chegar lá, né? E, por exemplo, oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, querido? Então, essas coisas de ordem prática, até porque eu fui para campo, que é em Bangu, né, durante o verão, alto verão, e eu tinha que me preparar para nesse caminho, né, sentir sede, como é que ia ser essa coisa toda. E depois uma terceira fase sobre a qual o Roberto da Mata fala, né, que seria essa fase existencial. E que ao mesmo tempo que é uma fase existencial, né, ela é uma fase com a qual eu vou confrontar o saber teórico que já existe sobre aquela realidade, né? Os meus valores pessoais
enquanto um sujeito que está socializado numa determinada cultura, que tem seus valores próprios, né? Que tem seus julgamentos morais, tá? Então, que eu vou estar confrontada com tudo isso. Então, o próprio trabalho comparativo na antropologia não é só um trabalho comparativo para quem se desloca para uma aldeia indígena ou para uma aldeia camponesa ou para um outro país, né? Mas o choque que é cultural e é intelectual a partir da comparação que eu faço entre a teoria que eu tenho, ou seja, é o mundo do meu universo enquanto acadêmica, enquanto alguém socializada na universidade, mas é um confronto e uma comparação a partir dos meus valores e dos meus juízos morais enquanto um ser, né, social, que é socializado numa dada cultura, e que, embora seja na mesma cidade ou mesmo estado do Rio de Janeiro, é diferente de alguns sujeitos com os quais eu vou dialogar e que serão meus interlocutores, né? Então, eu tenho múltiplas vozes aí, e a autoridade etnográfica ela não é mais dada somente por aquele fato de estar lá e depois estar aqui fazendo o trabalho que é chamado trabalho de escritório, né? Ou de gabinete, vamos dizer assim. E aí, nessas 3 fases, eu sou o tempo inteiro confrontada. É lógico que, por exemplo, uma das coisas que me impressionou muito e que me fez chorar muito, que me fez voltar a fazer análise, né? Inclusive porque a gente é impactado o tempo todo, enquanto, né, a gente é pesquisador, ser um sujeito, né? A minha pesquisa foi interrompida no acompanhamento do trabalho, né, no trabalho de campo, do que foi chamado de desligamento dos bebês das suas mães, né? Então, para além do impacto do que é a privação da liberdade, de ter visto isso ao entrar em unidades prisionais, eu percebi, né, múltiplas punições a pessoas privadas de liberdade, que não era só a privação de liberdade, que é a punição máxima, né, que nós temos, mas descobrir essas diversas dimensões de punição, e uma delas, né, esse desligamento das mulheres e dos bebês, que elas têm que entregar para uma outra pessoa, principalmente aquelas mulheres que ainda vão continuar presas, né? Elas entregam ou para as suas próprias mães, ou suas irmãs, ou alguém em quem elas confiam, que vão deter a guarda provisória dessa criança até ela terminar de cumprir a pena, né? Então, isso para mim foi algo bastante impactante, né? E escrever sobre isso, né? Embora eu tenha, né, colocado assim, zoom no papel, não consegui parar de escrever sobre isso no primeiro momento, né? E agora eu estou precisando retornar, ou seja, o escrever, ele é um ato de reescrever também. E aí, a cada vez que eu volto ao meu texto, um texto ele nunca está pronto de tacada de uma vez, né? Então, esse ouvir e esse ver, o Roberto Cardoso de Oliveira, ele fala, por exemplo, que o olhar, né? Esse olhar, ou esse ouvir, ou, esse ver, ele não é ingênuo. Não é ingênuo por causa disso, ele está orientado, né, por um esquema teórico, né, que a gente aprendeu. Então, quando ele entrava lá numa maloca, na aldeia indígena que ele estudava, né, quando ele vê, por exemplo, nessa maloca muito grande, né, ele via tantos números de marcas no chão, no solo, do que era chamado de fogo, que seria uma espécie de mini fogueiras, né? A partir daí, né, porque ele já estudou, porque ele conhecia teoricamente o índio de papel, ele sabia que aquilo ali não era só uma marca de fogueirinha qualquer. Aquilo ali representava que em torno daquele fogo, que tinha sido aceso, que estava apagado, em torno dele se conformava uma unidade doméstica X. Então, a depender do número de marcas de fogo, você tem um número de unidades domésticas. Quando esse mesmo antropólogo olha para a quantidade de redes penduradas nos batentes dessa maloca, né,
ele pode imaginar minimamente o número de indivíduos que reside nessas malocas, porque só tem as redes ali penduradas aqueles que ali residem, né? Então, ele está com esse olhar e com essa escuta que não é ingênua, não é à toa, né? Ela está orientada por questões, por coisas que já foram lidas, mesmo que quando a gente chegue lá, a gente perceba que ou mudou, ou aquilo que estava escrito, que eu li, não existe mais, não é? Ou é diferente. Pode ser que num lugar seja daquele jeito e em outro lugar seja de outro jeito, né? Ele conta, por exemplo, que quem fez pesquisa de campo entre os... Esqueci qual é o nome dessa sociedade indígena, aqueles, acho que ticunas. Quem estudou lá nos anos 50 e quem voltou nos anos 80 já percebeu uma coisa diferente. Timbira. Hã? Timbiras. Ah, pode ser. Que as malocas eram que nem a gente vê em filme ou nas fotografias, que são coisas lindas, né? Elas eram completamente cobertas com a palha, né, de determinadas palmeiras, e por ali não entrava bicho de jeito nenhum. Então, eles não tinham problemas com mordida de mosquito na hora que eles entravam ali. E que em anos mais recentes, essas malocas adquiriram uma outra arquitetura, inclusive mais abertas, né? Então elas ficaram mais sujeitas a determinadas intempéries, e esses indígenas passaram a incorporar o uso de até alguns objetos que não era produção original deles, como por exemplo como é que se diz? A tela contra mosquitos, um repelente para a pele, né, contra mosquitos, que não era deles, ou que não estava escrito lá no papel, na teoria não estava ali, né? Mas ele foi posteriormente e se deparou com uma certa mudança, né, cultural, inclusive a partir da arquitetura, né? Mas tudo isso eu quero dizer também, só para lembrar que, como eu falei, né, que naquele movimento que o Roberto da Mata fez de sair lá de Niterói, né, para ir para a aldeia indígena, você tem uma dimensão de um movimento de tornar o que é exótico familiar, a começar, em muitos casos, o Roberto Cardoso também lembra, né, aprender a língua, uma língua que não é sua, né? Mas mesmo que você já saiba a língua, você vai tentar incorporar aquilo que você não conhecia antes para você poder entender, né? Mas você tem também um outro movimento que chama a atenção, é o Gilberto Velho, num diálogo com Roberto da Mata, num texto também igualmente bonito, que é Observando o Familiar. Como é que a gente faz quando o nosso campo é a nossa própria sociedade, né? A gente tem um outro movimento que é o tirar de dentro da gente tudo aquilo que está naturalizado, que é tudo aquilo com o qual nós fomos socializados. Então, é um movimento de estranhar o que é familiar. Porque, como Gilberto Velho chamava atenção, nem tudo que é familiar é conhecido. Então, para você conhecer, você precisa desnaturalizar. E tanto o processo de transformar o exótico em familiar, quanto o processo de transformar em familiar o que é exótico, é dolorido, né? E é um choque. Você tem um choque. Então, quando você chega e vai entrevistar pessoas, ou você vai conviver, mesmo que hoje a etnografia não consista de uma observação participante, de você residir e ficar muito tempo num determinado lugar, convivendo com aquelas pessoas, né? Existe o que hoje, por exemplo, é chamado de etnografia multissituada, que quem fala muito sobre isso é o George Marcus, e que o Ulf Ranners fala um pouco disso aí também, né? Mas, como a minha pesquisa, por exemplo, quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, que eu defendi, já tem uns 14 anos, quase 15 anos, né? Eu não me lembro, eu não sabia, não aprendi naquela época essa ideia,
de etnografia multissituada. Então, na minha tese mesmo, e depois no livro, porque ela foi publicada, eu não usei e não explorei essa discussão, mas hoje eu exploro e vejo como o que eu estava fazendo já era isso que hoje se chama etnografia multissituada, né? Porque eu trabalhei, no caso, nas ruas de Niterói, para tentar entender esses conflitos de rua entre guardas municipais e camelôs, e entender porque depois de tantos anos, de tanta discussão sobre descentralização da segurança pública, né, e de tanto esforço no sentido de políticas públicas municipais de segurança, essas relações ou essa forma de administrar conflito ainda era tão violenta, né? E aí eu fui para campo, meu campo era na rua, né? Na rua, mas o meu campo também foi em outros lugares. Eu fui a muitas reuniões de Conselho Comunitário de Segurança, que era em nível estadual. Fui a muitos congressos de guarda municipal. Visitei muito restaurante popular convidada pelos camelôs com quem eu dialogava, né? Fui a... E muitos outros fóruns de discussão, audiências públicas que tratavam do papel e da inserção da Guarda Municipal de Segurança no sistema de segurança pública e também os camelôs nas políticas de ordenamento urbano. Então, eu acabei, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar nessa discussão sobre a antropologia hoje, né? O que o Bakhtin chama de heteroglossia, né? Ou seja, dessas múltiplas vozes e narrativas que estão aí. Então, ou seja, eu não estou lá num campo específico lidando só com um único grupo social que vai falar sobre ele mesmo. Eu vou para campo e eu estou falando com atores sociais que têm identidades diferentes, ou que para cada identidade ele fala sobre ela mesma, mas outros atores também falam, né? Então, muitos camelôs que eu entrevistei, ou muitos guardas municipais já tinham sido camelôs, muitos camelôs queriam ser outra coisa. Então, assim, a própria maneira de se ver, de falar de si mesmo, e de ter outros que estão falando deles, né? É algo bem, como diz o Bakhtin, heteróclito, vamos dizer assim, né? Então, acho que é um pouco por aí, sabe? Eu acho que... E a nossa humildade está em observar isso, né? Levar as últimas consequências à lição de Max Weber de que a realidade é múltipla e ela não cabe dentro dos conceitos, né? Então, os conceitos e as teorias são instrumentos, eles não podem fechar a explicação. A escrita, né? O trabalho de campo, a etnografia, ela tem essas três dimensões completamente imbricadas, mas são cimentadas pelo viés da antropologia, porque se é por outro viés, aí é outra coisa, aí não é antropologia, aí pode ser medicina, biologia, o que for, né? Eu acho que por enquanto é isso, não sei se atende um pouco a expectativa do tema, e se alguém quer falar também, né? Eu queria agradecer muito a professora Kátia. Eu acho que agora a gente vai para um momento que talvez todo mundo esteja esperando, né? Que é o nosso momento de debate. Queria parabenizar a professora Ludmila aí pela condução e a professora Kátia pela exposição dela. Mais uma vez, obrigado e parabéns.